Fala galera, a gente precisa falar sobre uma estratégia que é usada para proteção, só que na verdade ela não te protege muito, ou te protege só durante um pequeno, curto intervalo de tempo. Mas, por um outro lado, ela pode te dar dinheiro ao mesmo tempo que te oferece risco. Ficou meio confuso isso, né? Mas é isso mesmo. E se você quer entender mais como você pode ganhar com essa estratégia, e por que ela não te protege sempre, fica comigo. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Antes de falar de estratégia, a gente precisa entender de volatilidade. Volatilidade é essa agitação do preço. Ou seja, o preço está muito agitado, está subindo e descendo muito, está mais volátil, está menos agitado, está menos volátil. Aí é o seguinte, dá para medir isso, porque volatilidade vem lá da matemática, da estatística, é o desvio padrão. Só pegar ali o fechamento diário do preço, fazer umas continhas, a gente consegue medir isso em percentual. E aí medindo, e todo dia, né, você colocando ali num gráfico, numa tabelinha, você vê que a volatilidade tem esse comportamento, ó. Essa linha meio maluquinha aqui, ó, fica subindo e descendo, é a volatilidade, ou seja, ela tem ciclos. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e fica oscilando. E aí por que é importante entender isso? Porque tem momentos para fazer estratégia com volatilidade quando ela está na baixa e quando está na alta. Se você pegar uma estratégia que funciona muito bem, é feita para um mercado de volatilidade baixa e você aplicar ela no mercado de volatilidade alta, ou pior, a volatilidade alta entrar depois de você ter montado aquela estratégia, você pode tomar um prejuízo. Então é muito importante entender um pouquinho disso. E para a análise da volatilidade, a gente traça aqui os percentis, que são linhas de corte para dividir o que é volatilidade alta e o que é volatilidade baixa. Isso não é fixo, vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, para um caso aí de uma ação, a gente poderia pegar o exemplo de Petrobras. Ultimamente, 25% é considerado uma volatilidade baixa, essa linha de corte aqui. 35% uma volatilidade neutra e 50% uma volatilidade alta. Então, quando a volatilidade está se aproximando mais dos 50%, você tem que privilegiar estratégias que sejam para a volatilidade alta e não para a volatilidade baixa. E o contrário também. Por exemplo, quando você vai montar estratégia que você está, entre aspas, comprando uma volatilidade, tudo que você vai comprar, você tem que comprar barato. Então você não pode montar uma estratégia de compra de volatilidade quando ela já está alta, porque fica muito caro para você e provavelmente, como ela é um ciclo, ela vai baixar, vai desvalorizar o seu investimento e você vai perder dinheiro. Agora, sendo mais objetivo, uma estratégia chamada Delta Hedge, ela é muito utilizada, pelo menos na teoria. A gente até encontra vídeos na internet, livros falando sobre isso, como sendo uma estratégia para proteção. E eu vou explicar que é e não é e por que isso acontece. Então, o que é hedge? Hedge é uma cobertura, né? A tradução literal seria como se fosse uma proteção para suas posições em ações. Qual é o conceito dessa estratégia? Ou seja, você tem a ação comprada, eu coloquei aqui o C de compra, spot é a ação, e aí você vai lá e vende dobrado, vende 2 lotes para cada ação que você tem, da call, que é a opção de compra, a TM, né? No preço que a ação tá. E aí com isso você tem um delta aproximadamente zero, por isso Delta Hedge, ou seja, você pega a propriedade das opções que tem uma relação direta com o preço da ação, isso é o delta. O delta é a quantidade de centavos que a opção vai variar se a ação variar. Então, por exemplo, opções ATM, elas têm o delta de aproximadamente 50. E se o strike for perfeitamente igual ao preço da ação no momento que você faz, vai ser exatamente 50. O que quer dizer esse delta? O delta é a correlação do preço da opção com o preço da ação. Simplificando, se a ação subir R$1 e uma opção tem delta 50, aquela opção vai subir 50 centavos. Se a ação subir R$1 e uma outra opção tem delta 20, essa opção só vai subir 20 centavos. O delta ele te dá a proporção de centavos que a opção vai se valorizar na mesma direção da ação. Se a ação cair, R$1, por exemplo, uma opção de delta 50 vai cair 50 centavos. E da onde vem o conceito de proteção? Ou seja, é empatar, é não perder, é empatar, neutralizar. Se você vender 2 opções de delta 50, você está vendendo o equivalente a R$1.
Então, a ação, ela tem o seu próprio delta. Se ela subir R$1 e você está ali vendido em 2 unidades de opções, 2 lotes de delta 50, você está empatando com o mercado. Para cada R$1 que a ação está se valorizando, você está perdendo ali R$1 também na opção, então você está empatando. Mas se cair também, acontece isso. Se a ação cair R$1, as opções vão cair, só que você está vendido e aí você lucra na opção e está também empatando. Então essa é a teoria clássica, é o que está nos livros. E a gente até vê também algumas coisas, né, canais ensinando na internet essa estratégia como sendo uma estratégia de proteção. E aí tem um problema, isso não é fixo. E outra, o primeiro problema é a questão do objetivo. Se você está investindo em renda variável, para que você vai querer empatar com o mercado? Não ganhar e nem perder. É melhor nem investir. Então não faz muito sentido. Mas digamos que você precisasse momentaneamente fazer uma proteção, tudo bem, faria sentido montar uma estratégia como essa. Só que aí vem o segundo detalhe, que é o seguinte: à medida que a ação vai se movimentando, essa opção ela vai deixando de estar exatamente ali com o seu strike ATM, casadinho com o preço da ação. E ela vai perdendo ou vai ganhando delta. Então, como eu já disse, opções que têm um delta menor, como por exemplo 40, 30, 20, elas variam menos em relação ao preço da ação. Então a ação vai subindo, vai se afastando dela, ela vai deixando de ser ATM, vai ficando OTM, vai ficando fora do dinheiro, vai diminuindo o delta, cada vez menos ela tem a capacidade de reagir na mesma direção do preço da ação. E aí com isso você vai ficando desprotegido. Aquela proteção inicial você vai perdendo. E aí tem a teoria do hedging dinâmico, ou seja, você poderia vender novas opções para compensar esse desfalque aí, né, na carteira e rebalancear suas posições para zerar. Mas aí volto a dizer, para que você vai querer ter uma posição em ações para ficar empatando com o mercado? É melhor nem investir, né? Não faz sentido. Mas será que dá para ganhar dinheiro com isso? E aí que vem o detalhe. Em situações específicas, onde a volatilidade realmente esteja alta ou extremamente alta, como a volatilidade é um ciclo, você pode montar estratégias para vender a volatilidade. E de certa forma, o Delta Hedge ela é uma estratégia de venda de volatilidade. Ela tem exatamente esse desenho aqui de payoff, de profit e loss, lucro e prejuízo. Inclusive, esse desenho é muito parecido com o short straddle, que é uma outra estratégia que eu falei, que eu fiz nas eleições agora americanas. Vou deixar até um card aqui, é um vídeo recente falando sobre isso. Se você quiser ver depois, entende lá. É exatamente esse mesmo desenho. E por quê? Comprar a ação é a mesma coisa que vender a put, tem o mesmo perfil de risco. Então, desenho aqui, a gente comprou a ação e vendeu dobrado o lote da call. E aí é o seguinte, como que você ganha com essa estratégia? Se a ação ficar paradinha no meio aqui e os dias passando lá no vencimento, você ganharia pela desvalorização da call. Mas a ação não fica parada, ela se movimenta, ela pode subir um pouquinho, cair um pouquinho. Então, desde que ela não ultrapasse esses 2 pontos de equilíbrio, que são o seu break-even aqui, onde você empata e começa a perder, você vai estar na região lucrativa. E isso pode acontecer durante alguns dias. Então, qual é o momento ideal para montar uma estratégia dessa? Que é uma estratégia de venda de volatilidade. Quando a volatilidade está no pico, ou passou dali do seu limite de alta, está bem perto ali dos 50, por exemplo, ou dependendo de cada ação, o que for considerado uma volatilidade alta para aquela ação que você está operando. Porque ela tende nos próximos dias, ou até mesmo 1 ou 2 semanas depois, começar a decair a volatilidade. E nesse decaimento da volatilidade, você consegue fechar essa operação, recomprar as opções desvalorizadas e obter um lucro ali, ou mesmo a diferença entre o preço da ação e da opção vai te proporcionar esse lucro, porque quando a volatilidade está alta, o preço da opção também está encarecido, então você acaba vendendo ela por um preço maior, acima do valor teórico que ela deveria estar, o valor justo, e você ganha com esse decaimento. Quando nunca fazer essa estratégia, mesmo que a sua intenção seja fazer um Delta Hedge, e aí é a grande dica desse vídeo, porque o Delta Hedge ele é muito ensinado como uma estratégia de proteção. Mas imagina você montar uma estratégia de proteção e na verdade você está correndo um grande risco de perder dinheiro. Então nunca faça Delta Hedge ou Short Straddle quando a volatilidade estiver baixa,
principalmente se ela estiver muito baixa. Então, no caso de Petrobras, se estiver lá perto de 25, 20%, é furado a fazer, porque pode entrar uma grande volatilidade e aí você vai ter um grande prejuízo mesmo tendo acabado de fazer um delta hedge. Então, cuidado com isso, saiba utilizar em momentos de alta volatilidade, pode fazer porque tem uma grande área de proteção, tem risco ilimitado, é verdade, se subir muito você começa a perder, ou se cair muito também você perde o benefício do delta, porque aí o delta fica muito pequeno e você começa a perder o valor da ação de fato. Mas em momentos de alta volatilidade você pode aplicar essa estratégia. Agora eu quero saber aí a tua opinião, comenta para mim o que você achou, se já conhecia delta hedge, se entendia que dava para ganhar dinheiro com isso e que tinha risco de perder. Fala aí para mim, se ficou alguma dúvida pode escrever também. A gente lê 100% aqui dos comentários e alguns podem ser selecionados para o quadro Carmine Responde. @Carmine Cantuária é o meu perfil no Instagram. Lá eu compartilho, abro caixinhas de pergunta para responder a galera. Se quiser bater um papo comigo, me segue lá e compartilha esse vídeo aí com a galera, porque coisa boa a gente compartilha. Grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.